Tem. E pra mim, tipo, pá, Tem. sabe? Tem. Mas não é tanto assim também, Gui. É só aquela questão da tensão linha a linha. Que a gente calcula e... Eu acho que eu falei miseravelmente nessa parte do trifásico em relação a isso, sabe? Tipo, eu não lembrava dos cálculos de Mas linha tu a não linha. precisava de linha a linha. Ah, mas eu te dava linha a linha. Não, eu te dei linha neutro. Sim, tu me deu linha a linha. Não, eu te dei linha neutro. Linha a linha, não tô louco. Linha neutro, meu. Ah, tá, pode Neutro. ser, justo. Linha neutro. Linha a linha, o Rodrigo tá assistindo aqui. Ele teve que fazer uma prova segunda chamada, porque ele trabalha no horário, né? Aí eu abri outra prova para ele. O do Rodrigo, sim, caiu um retificador ponte de Graetes e eu dei uma tensão do tipo linha a linha para ele. O do Rodrigo, sim. Caralho. Mas a Deu pergunta, mais. a pergunta que Isso não não é quer o mais calar. difícil pra ele? Hã? Isso não é o mais difícil pra ele, Douglas? Não é o mais difícil, gente, porque a mesma metodologia que tu utilizaria para compreender como funciona o retificador de ponto médio, tu utiliza para o retificador ponte de Graetes. A diferença é que tu tem que se ligar que você está trabalhando com uma tensão do tipo linha a linha. Então, na hora de você montar essa equação, é a única diferença. E, claro, o período ali é um período reduzido, a frequência é 6 vezes maior, entende? Mas a nível de dificuldade, não. Eu dificultaria a prova dele, isso eu tenho plena ciência, se eu colocasse uma carga indutiva ou um circuito retificador controlado de ponte mista com carga indutiva. Aí sim eu ia complicar a vida. Aí fica difícil, fica bem embaçado resolver. Porque começa a aparecer uns comportamentos assim, muito aleatórios. Muito aleatórios. Por exemplo, uma coisa que vocês nunca veriam num retificador normal. Temos os 4 diodos. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Tá? Esses aqui são controlados e esses aqui não, são apenas diodos comuns. Então, esses aqui são tiristores e esses aqui são diodos. Tá? E aqui do lado eu tenho uma carga indutiva jogando corrente. No momento em que esses caras aqui não estão acionados, esses aqui criam como se fosse uma roda livre. Como se fosse, não, uma roda livre. Ou seja, tu vai ter o acionamento de 2 diodos ao mesmo tempo do mesmo lado da ponte. Um negócio assim que vocês nunca viram. É extremamente incomum, não é algo óbvio, entende? Então isso sim eu complicaria se eu colocasse. Esse é difícil. Outra coisa que é difícil é estimar a potência que tu vai ter com base no ângulo de disparo. Estimar não, mas tipo calcular o ângulo de disparo com base na potência que tu quer. Isso também não é muito simples. Fala aí, Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente perdeu bastante tempo em coisas mais simples, tipo. Entendeu o Aqueles exercícios. circuito? Oi? Entendeu o circuito? Não, tipo, em vez de botar algumas práticas de cálculos, porque trifásico a gente não fez nenhum cálculo, assim, para ter uma base, o controlado, acho que a gente chegou a fazer uma, não sei. Mas a pergunta que não quer calar, Claro. o que mudaria, ou não sei se muda, na verdade, no cálculo do sistema trifásico? Isso. Tipo um ponte completa, por exemplo. O que mudaria, Douglas, nos cálculos? Cara, eu me embananei muito nessa parte. Aí eu parei assim, cara, vou ter que ir trabalhar. Acabou o tempo para mim aqui. Eu tive que fechar, acho que era meio-dia e ir trabalhar. Eu fiz no modo Aleluia ali, coloquei as respostas, eu fiz a simulação, as minhas simulações ali, tipo, não, algumas coisas chegaram próximas, mas não bateram com os cálculos, sabe? Daí como eu comecei a mexer agora, tipo, no PSIM, eu creio que o jeito da minha simulação esteja sendo errada, sabe? Tipo, o jeito de calcular a corrente média ou a tensão média, tipo, isso ficou muito vago para mim no PowerSim. Podemos olhar a tua simulação se tu quiser dar uma olhada e daí partimos então. Vamos dar uma olhada nos retificadores trifásicos. Realmente vocês estão certos no quesito que não deu tempo de cobrir tudo, porque na verdade é assim, ó, gente. Eu foquei naquilo que vocês não tinham base nenhuma, que é o quê? No entendimento do circuito. A matemática eu deleguei para cálculo, entendeu? E deleguei para HP. Tá? E aí eu esperava, e no caso do Matheus aconteceu, de ele fazer o exercício de retificador trifásico, vocês virem tirar dúvida,
Que foi o que aconteceu no caso. O Matheus ali, ele se embananou algumas coisas, e aí eu ajudei ele, entende? É que não adianta, pessoal. Tem que, pra tu ter dúvidas, tem que pegar o conteúdo ali. Acho que a maior dúvida na parte do cálculo é saber qual equação colocar dentro da integral. Porque do retificador trifásico para o monofásico muda, porque um é seno e o outro vai para cosseno. O trifásico. Ué? Pelas equações que eu achei na internet, eles usam cosseno. Não vai pela equação da Ah, e outra coisa, eu também dei uma revisada nesse. Tipo, tu deu uma bibliografia ali pra gente olhar na biblioteca online, né? E eu tava acompanhando algumas páginas onde eles faziam o cálculo de iodo nos trifásicos e o cálculo da corrente média. E eu também tipo, o Matheus tinha me ajudado um dia antes ali e me explicado algumas coisas e depois eu comparei com essa parte da bibliografia, assim, e fui no modo aleluia, sabe? Vamos por partes, tá? Matheus, assim, ó, tu pode utilizar cosseno para fazer cálculo. Seno e cosseno são funções muito semelhantes, mas o cosseno é defasado de 90 graus. Dentro do nosso estudo aqui, eu sempre prezei por trabalhar com funções senoidais e defasar elas mais 120 e menos 120 no caso de trifásicos, tá? Quando essa tensão, a gente analisava uma tensão do tipo linha-linha, havia só um acréscimo de defasagem de 30 graus, tá? Mas essa questão não caiu para vocês, que seria a questão de ponte de Graetz, ok? Vamos dar uma olhada. Tu quer começar pela tua simulação do trifásico, Gui? Olha, para mim não tem problema. Tá, então Eu vamos lá. não, assim, ó, eu acho que eu fui metade bem e metade ruim, então. E sendo bem franco assim com vocês, gente, a parte de retificadores é uma das partes mais difíceis de eletrônica de potência 1, tá? Conversor CC eu acho simples. Eu acho bem simples. CC é simples. Cara, tipo, eu fiz o da ponte completa lá, eu tinha feito o roteiro de cálculo no MATCAD, né? Aí mando mensagem pro Douglas, pode ser o anexo ali dos cálculos, tem que ser no caderno. Ai, meu Deus. Ah, cara, tá louco. Outra coisa, Douglas, assim, ó, tipo... Eu ia aceitar arquivo de MATCAD. Ué, só tira a captura ali, já era a mesma coisa. Por mês de conversa, eu não tenho nem MATCAD mais instalado no meu computador. Não, mas tipo, não era o arquivo do MATCAD, era tipo a captura dos cálculos do MATCAD. Tipo um print. Que seria a mesma coisa que escrever no caderno. Aí eu tive que transcrever todos os cálculos que eu tinha no MATCAD com as fórmulas para o caderno tirar uma foto. Tem noção da mão que foi isso, né? Não era tanto assim, não. Não era tanto assim. Era assim, era assim. Tá. Vamos ver. O que tu ia dizer, Gui? Eu esqueci, acho que era mentira. Pode ser. Apresenta a tua simulação, vamos dar uma olhada. Não, eu não salvei minha simulação. Ai, meu Deus do céu. Então, faz agora. Eu vou apresentar aqui. Não, eu posso até fazer aqui, ó. Deixa eu abrir o PowerShell, na real, e eu monto aqui rapidinho. Tá, pode ser. Eu vou abrindo aqui a Parallels Desktop também. Não, aí eu super tranquilo na prova, assim, fui começar a simular a parte do trifásico, né? Aí eu comecei a simular, olhei assim, cara, mas tá meio estranho de simular no PCinho, vou olhar no LT Spice. Eu não conseguia nem rotacionar os componentes, cara. Que troço bizarro daquele... no LT Spice lá de que pra tu rotacionar no LT Spice tem que apertar Ctrl R, né, cara? Eu sei queria lá, saber se cara, o PCin tem lá. algum... Se o PCin tem algum atalho de tecla, ou tem que ser tudo por... O PCIM? É. Mas pra que tu quer? Atalhos pra virar componentes e... rotacionar componente é o botão direito do mouse. Tá, peraí. Ai, que chique! Tá, eu vou compartilhar a tela contigo. Nossa, o Douglas chega a mutar. Eu acho que o meu áudio é muito alto, cara. É o meu computador que dá eco também. Aí eu tenho que mutar o microfone todo tempo. Tá. Você tá vendo já, Douglas?
E também eu acho que a versão que o queridão... Toi tá bem errado. Oi? Toi tá bem errado. Não entendi. Estou e está errada a sua montagem agora. Por quê? Olha, Pera. Só tá legal uns troços aí, hein, meu. Calma aí, caralho. Não, eu tava comentando com o Matheus que eu tava me enrolando em algumas e faltava... Ai, fonte CC. Tá porra, desgraça. Tá, 311. tá. Então basicamente é isso. Aqui nós temos, se eu não me engano, é 20, né? Pergunta, o resistor tá ligado ou é impressão minha que ele tá com o ponto aberto ali? Ele tá. É que o PC às vezes tem esse bugzinho mesmo. É só clicar ali isso e tirar aquele pedacinho de fio. Ah, justo. É só clicar ali e tirar esse pedaço. Tira aí e tira o outro. Isso. Não. É isso aí. Isso. Deu. Resolvido. É. Tá. Tá tudo certo aí. Agora é botar as ponteiras. Calma. Tá. Agora as ponteiras são... Nós queremos medir a carga de... a tensão de saída, média e RMS. Que vai ser o nome de Vout. Gui, se te facilitar uma coisa, clica no teu voltímetro ali. Tu pode marcar aquela caixinha no lado de name ali, ó, só pra te ter basear o que tá... Não, isso é de menos. A gente quer saber a tensão de entrada não tem necessidade, a gente quer saber a tensão em cima do diodo. A gente coloca uma também ali em cima? Pega a tensão de entrada só para tu ter uma referência. Eu gosto de pegar sempre a tensão de entrada para eu ter referência. Tá. Douglas, outra pergunta até que eu queria fazer. Tem esse voltímetro com que basicamente tu define o ponto exato onde tu tá querendo medir, e tem aquele outro voltímetro que ele é só um terminal. Aquele ali, ele não mede diretamente da linha que tu colocou em relação ao terra? Exato. Então daria para pôr um na parte, digamos, da esquerda da fonte ali, que ele mediria em relação ao terra direto. Tá, mas aí o Gui teria que colocar um terra ali para fazer isso. Ah, ok. Tá, mas se ele colocar um terra ali embaixo, então ele mediria direto em relação ao ponto que ele colocou. Isso. Ok. Tá. Eu preciso saber de uma outra coisa, Douglas. Ontem eu tava colocando o amperímetro aqui, ó, em paralelo, e parece que ele buga. Tipo assim, ó. Por que será, Guilherme? Ou tipo assim. Não se põe isso em paralelo. Não se bota? Assim, ó, o amperímetro, ele mede o fluxo de elétrons que passam, digamos, pelo fio. É a mesma coisa de tu botar o contador de água em paralelo com a tua torneira. Ele não vai medir a água que está passando pela torneira, ele vai virar um curto-circuito. Entendeu? Tem que botar em série. Com certeza. Mas no caso de resistência, tu não precisa. Clica ali na resistência. Tu tá vendo aquele current flag ali? Sim. Põe um aí. Sim, Pronto. é o que eu tava fazendo isso, mas eu não tava entendendo ontem. Tá, mas é isso. Bom, preciso de mais alguma coisa? Vamos ver a corrente no diodo também, né? Tá, peraí. Dá um current flag ali na corrente do diodo também. Só de um? Ou a gente quer de todos? Yes. Tá, tua simulação tá ótima. Vim e Vout. Isso. Ok. Yes. Perfeita. Tá. Aí, measure. Tá. Máximo valor, 310.99. 311, sim. Justo. Vout 310 também. Tá. A princípio bate no meu cálculo. Tensão de pico.
Não, calma aí, caralho. Bem médio. Tá. Esquece isso. Tá, eu pedi, ó, tensão e corrente média de entrada, tensão e corrente média de saída. Quem foi esperto lembrou que tensão e corrente média de entrada vai ser sempre o quê? É igual a média a tensão média de saída vai ser igual à tensão média de entrada. Certo? Não, isso se vale para o RMS, não para o médio. Então já me lasquei ali. Gui, lembra quando a gente fazia análise da média e eu te dizia, ó, em corrente alternada, como tu tá fazendo a média, se tu tem um semiciclo positivo igual ao semiciclo negativo, a média vai ser quanto? 0. Por isso que a gente não utiliza a média quando se está tratando de corrente alternada. Por isso que a gente utiliza a média só no lado da saída. Então, basicamente, eu tenho... Continua, por favor. Tá? Então, ali, ó, só para te ter uma ideia, volta ali para tua simulação. Clica ali no X com barrado em cima, ali embaixo. Ó. Isso. Quanto que tá a média da tensão de saída? Ali. 197 volts. Quanto 198, que tá a média da basicamente. tensão de entrada? Menos 5. Menos 15. Menos 5,24 E na menos 12. Então, isso é praticamente zero. É 0,000000. Justo. Tá? A mesma coisa se vale para a corrente de entrada. Tu não está medindo aí a corrente de entrada, mas dá para medir ela se tu colocar um amperímetro em série com a tua fonte ali. Ó. Abre ali o teu esquemático de novo. Tá? Dá uma separadinha ali dos diodos para tu conseguir colocar um amperímetro ali. É os dois, tem que ser os dois. Aqui? É, os dois. Esse mesmo braço tu puxa mais para cá. Isso aí, tem que ser os dois. Puta que pariu, cara. Isso, puxa. Deu. Agora insere com a fonte, aí tu põe um amperímetro. Pode deletar isso aí e põe um amperímetro. Só dá uma rotacionada nele. Isso. Porque assim, ó, onde a corrente, se eu não me engano, onde a corrente entra no ponto, ela é positiva. Acho que é assim, se eu não me engano. Tá. E simula de novo. Tá. Aí tu pega I2. Tem IV-out também? Não, eu quero que tu mostre só a I2 e a IR1. Plota elas junto. Isso. Perfeito. Olha o comportamento das correntes. Nada surpreendente, tá? A corrente tá tendo o mesmo comportamento de tensão porque tu tem carga resistiva. Mas tu vê que a corrente de entrada ela tem um semiciclo positivo e ela tem um semiciclo negativo. E a corrente de saída é só positivo. Justo, é um retificador. Quando tu vai fazer a média delas, por exemplo, ali, ó, faz a média para te ver. Corrente média de entrada, menos 4E na menos 9. Ou seja, 0. Corrente média de saída, 9,89. É isso aí. E é isso. Saco, eu vou te contar, cara. E é isso. Tinha esquecido desse detalhe. Vamos dar uma olhada no... Então, a minha simulação estava certa, porém eu que não entendi essa porra do menos 4 aqui, então, que significava 0. Puta que pariu, hein? O E na menos 4 é sempre aquela vírgula que corre para frente, né? Tá. Então, quando ele corre para frente, vai ficar 0,00000. É a mesma coisa do E na menos 12 da HP, ou do E na menos 9 da HP. Então, basicamente, errado. A tua corrente média de saída me parece que está certa. Não, a corrente média de saída, a princípio, a simulação bateu. Eu acho que a tua tensão média de saída também bateu, pelo que eu estou vendo. 198.
Corrente teu VD média, sim. O teu VD de pico bateu. Ó, só a corrente de entrada, a corrente média de entrada e a tensão média de entrada que são erradas. A tua ID de pico, não sei se está certo. Clica ali vai na simulação. Isso. Vê qual é o valor de pico aí, o valor máximo. Vamos ver. Menos 15, bateu. A corrente média do diodo eu não sei. Peraí, calma, Douglas, Douglas. Eu preciso entender. I2 de pico é VD de pico 1. Como é que é? Eu estava olhando a corrente de pico do diodo, tá? Tá, 15. Isso. A corrente de pico do diodo é igual à corrente de pico de saída, que é igual à corrente de pico de entrada, tá? Os dois são apenas pontos diferentes do circuito. E a corrente média do diodo, eu acho que tá certa. Plota ela aí pra gente ver. Dá 2 cliques aí no gráfico. Aí tu pega a ID1. Isso. Vou dar um OK. Ó, ela tem esse período em 0, né? Então a média dela vai ser mais baixa. Faz a média aí pra gente ver. 4,94. Bateu. Aham. Então, isso aqui tá certo, só errei na corrente média de entrada. Tu poderia ter simplesmente me dito, ó, professor, tem os dois, tem um semiciclo positivo, um semiciclo negativo, e eles vão se anular quando eu fizer a média. Ou tu simplesmente poderia ter feito a integral e ter constatado isso, entende? Tá. Se tu quiser, eu monto a conta aqui para vocês, dessa parte. Não sei. Pra mim tá safe. Essa parte tá entendida agora. Não sei se o Eduardo e o Matheus ficaram com alguma dúvida nessa parte. Eu caguei nessa também, mas o resto ali dos cálculos, pelo visto, se é o mesmo exercício do Gui, bateu o meu. Tá bom? Pro trifásico, deixa que eu mostro. Eu vou apresentar aqui para vocês as simulações e eu vou apresentar os cálculos também, então. Tá? Vou apresentar então, aqui. A minha simulação estava correta, só que o meu entendimento que foi um pouco precoce. Gente, assim, ó, eu já falei isso para vocês. Tchau, Douglas. Abusa e nem paga direito, né? E é legal que tá gravando, né, meu? Ai, meu Deus. Caraca, meu, vacilei nessa merda, velho. Legal é que depois ele só vai upar a aula ali e vai ficar super de boa, né? Tem que tirar, clipar essa parte do vídeo e salvar em algum lugar. Ô, Matheus, quando a gente fez as comparações dos resultados, teu cálculo era a tua conta, o teu exercício era igual ao meu? Sim. E o que tu errou que tu disse? Acho que foi na parte do trifásico. Tá, mas nesse exercício 1 tu disse que não tava igual aos resultados. Ou não tava. Ah, um tava? Ah, não, Sim. Beleza. Cara, eu simplesmente não entendi, cara, o trifásico. Viajei em outra galáxia. Tá, mas tu me diz uma coisa, tu também errou essa parte de corrente média de entrada? Sim, errei. Matheus? Eu errei. Eu não sei ainda. Essas partes tá igual, por enquanto. Beleza. Acho que no trifásico vai ter alguma coisa errada. O trifásico acho que vai pegar forte porque eu não entendi como é que... Cara, eu simplesmente não sabia se mudava algum cálculo do trifásico, algum equacionamento, alguma coisa, porque eu não... Cara, todos os outros exercícios a gente basicamente teve uma base, com exceção acho que do tiristor, que a gente não fez nenhum cálculo em específico, né? Mas, cara, o trifásico, por Deus, eu não lembrava como é que eram os cálculos, né? Acho que o trifásico, a única coisa que mudou... Ué? Como é que eu caí Boa tarde. aqui? Não sei. Boa tarde, tudo bem? Como é que eu caí aqui? Olha, depois faz um cortezinho aí, tá, Douglas, na gravação aí, que eu fiz um comentário quando tu caiu fora. Tu sabe que tá gravando ainda, né? Eu falei a mesma coisa. Essa parte tu pode cortar toda, entendeu? Eu vou olhar.
Não, se tinha que cortar, primeiro tu salva aquela parte lá e depois manda pra nós ali. Eu vou olhar, óbvio que eu vou olhar. Cara, sabe o que ficou muito. Sabe o que tá me lembrando esses exercícios, Douglas? Me lembra muito Eletrônica 1, que eu não entendi durante o. Tipo, a ideia que tu passou do conteúdo, processo que a gente tem que fazer, o que vai ser avaliado primeiro, ali, tudo mais, o trajeto, essa parte eu entendi. Foi bem explicado, bem mastigadinho pra gente. Mas a parte dos cálculos, aplicação e tentar entender alguma coisa, começo a entrar em Eletrônica 1, quando eu só cheguei no exame, decorei as fórmulas e comecei a fazer os cálculos. Mas eu não sabia por que eu estava fazendo aqueles cálculos, eu sabia que tinha que fazer aqueles cálculos. Gente, assim, ó, deixa eu parar a apresentação aqui para não ficar vendo... Na parte nessa parte do onda completa, que a gente fez agora, o exercício que a gente simulou, eu entendi, eu só não entendi essa parte da corrente média de entrada e a tensão média de entrada, que seria 0. Essa parte eu vegetei só, mas o resto eu entendi. Mas no trifásico já começa a pegar essa ideia, entendeu? Tá, vamos lá. Assim, gente, se vocês olharem as aulas de eletrônica de potência que estão disponíveis na internet, vocês vão ver que a maioria dos professores faz assim, ó. Pega ali o retificador, dá as equaçãozinhas. O ponto médio, tá? Aqui as equaçãozinhas, e vamos ver como é que se trabalha essas equações, tá? É uma metodologia, mas eu acho limitado, ok? Porque é bem como tu falou, Gui, vocês vão pegar e vocês não vão entender por que vocês estão fazendo aquilo, tá? Eu tento abordar dessa forma. Eu tento focar na explicação do circuito, na simulação, e a partir das formas de onda, a gente vai montar o equacionamento. Tá? É nisso que eu me baseio. Vamos ver aqui no caso de trifásicos. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Tela inteira. Piriri pororó. Ok. Alguém me lembra quanto que é a tensão linha-linha pedido na prova? Acho que... 311. Não, 220, 311 de pico. Tá, 220 era a linha neutro que eu dei na prova? Acho que sim. Tá. Então eu tenho que multiplicar isso por raiz de 3. Raiz de 3 é 1,73. Por que eu tô fazendo isso aqui, gente? Porque o PSIM me pede isso, tá? Se o PSIM não me pedisse isso, por exemplo, se eu colocasse uma fonte senoidal comum aqui, vou dar um exemplo, eu teria que simplesmente colocar o pico dessa tensão. Aí já achei meu erro. Eu poderia pegar a tensão do tipo linha neutro. Já achei meu erro. Peguei a fonte errada. O que tu pegou? Peguei a fonte senoidal normal ali. Mas tu pode pegar ela. Pode. Desde que tu faça o seguinte, ó. Eu dei 220 linha neutro, né? Sim. Linha neutra o quê? É a diferença desse ponto para esse ponto aqui. Sei lá, circuitos 2. Então, 220 vezes raiz de 2. Eu sei que vai dar 311, tá, gente? Mas eu sempre prefiro colocar assim para ficar claro. Daí eu monto agora o trifásico. VB e VC. Qual é a diferença de VB para VC? VB vai ter uma defasagem de menos 120 e VC vai ter uma defasagem de mais 120. E é isso? Peraí, gente. Alguém tocou a campainha aqui. Só Mano, eu cheguei a estudar quarta de noite e, tipo, eu peguei de tardezinha até 11 horas da noite estudando, né? No outro dia parece que tinha um caminhão passando por cima, cara. Acho que o cansaço mental é bem mais complicado que o cansaço físico. Cara, sei lá, eu acho que assim, ó, tipo, não adianta pegar várias horas direto se tu vê que a partir de, sei lá, 1 ou 2 horas tu não consegue absorver direito mais, sabe? Não, pior que eu absorvi, tá ligado? Aí, tipo, eu acho mais prático, por exemplo, tu pegar, fazer, sei lá, estudar umas 2, 3 horas por dia e
E não fazer, tipo, 8, 9 horas estudando direto. Não funciona para mim. É extremamente cansativo. Não funciona. Pra mim funciona só em cima do laço, cara. Tá, vamos ver aqui. Entenderam essa parte das tensões aqui, gente? Ok. Beleza. Eu vou tirar essa aqui, eu vou usar essa, mas depois eu substituo para vocês verem que é a mesma coisa. Vamos colocar aqui um elemento de simulação, 0,1 segundos, e bora botar para rodar isso aqui. Eu não indiquei aqui as tensões. Sunset! Vem para cá. Vem aqui. Chega. Chega, viu? Tá. Vou colocar aqui as tensões de entrada, VA, VB, VC. Perfeito. E eu vou colocar agora a tensão de saída. Vê, ó. Vou dar uma engrossada aqui nesse traço. E perfeito. Até aqui, gente. Tá tranquilo isso? É aí sim. Tá, beleza. Agora vamos ver o que o exercício pedia lá. Isso tá chato. Vai entrar? Tira. Tira. O que o exercício pedia? Ele pedia corrente eficaz na linha A, Tá, defasagem 0, tá. tensão e corrente média na saída, tensão e corrente RMS na saída, Tá, e projeto dos diodos. perfeito. Para eu pegar a corrente aqui da linha A, eu posso colocar um amperímetro em série, tá? Ou eu posso simplesmente pegar a corrente desse diodo aqui. Tá? Por quê? Porque a linha A só vai conduzir, gente, quando esse diodo conduzir. Então, eu ler a corrente do diodo ou eu colocar um amperímetro, vai dar na mesma, tá? E eu posso provar isso para vocês. Eu vou dar um espaço aqui e vou colocar um amperímetro, tá? Eu tiro uma dúvida, Douglas. Até duas. Uma corrente que passa na linha A é a mesma que passa para a linha B e linha C? Em que sentido? É o No mesmo sentido valor? de amplitude? Sim. No sentido de amplitude, sim. O que muda é só a defasagem, Gui, porque elas são simétricas nesse sentido. Sim, no caso a defasagem, no caso é o tempo que vai para manter, né, a ordem. Isso, é o momento instantâneo em que ela ocorre, ó. Eu até vou pegar aqui das outras para te ver como é que funciona. Só mudaria o valor se a tensão fosse diferente, né? Isso. E isso não acontece em sistemas trifásicos não, tá, gente? Sistemas trifásicos, claro, na prática, dependendo do sistema, é diferente. Mas o ideal é que essas tensões tenham a mesma amplitude, tá? Vamos pegar aqui e ver a corrente do diodo da fase A. É essa corrente aqui. Vamos pegar agora a corrente da fase A, que eu botei um amperímetro ali, tá? É a mesma corrente. Tá? Agora vamos ver o que acontece na corrente da fase B. Vamos ver o que acontece na corrente da fase C. Vocês viram que cada uma dessas correntes, ela conduz em um período específico e se mantém zero durante os outros dois períodos?
Yep. Por que acontece? Porque nesse primeiro momento, quem conduz é a linha A. Nesse segundo momento, quem conduz é a linha B. E nesse terceiro momento, quem conduz é a linha C. Tá? Isso aqui, gente, é um ciclo da tensão de saída. Ok? Até aqui tá entendido? Sim. Sim. Tá. Vamos verificar agora qual é a corrente RMS aqui da fase A. Nesse caso aqui foi IA 12,56 amperes. Beleza. Vamos ver agora. Eu vou tirar daqui a tensão de saída. Eu vou botar aqui embaixo tensão de saída e... Ixi, eu não marquei a corrente de saída para ser analisada. Vou botar um amperímetro só para ficar certinho o nome. Eu posso marcar o current flag ali, tá? Mas eu vou botar o amperímetro para eu poder dar o nome que eu quiser para essa corrente. Ok. E ó. Tensão e corrente de saída. Tá? Parece que a corrente de saída ela tem um formato diferente da tensão, mas ela não tem, tá? Isso aqui são só escalas diferentes, gente. Se eu colocar isso aqui, por exemplo, em outro gráfico, vocês vão ver que ela vai ter o mesmo formato da tensão. Ó, essa aqui é a corrente de saída. Tá? Como a gente está lidando com carga resistiva, elas são proporcionais. Beleza, vamos começar os cálculos então. Vamos começar pelo mais fácil, que é tensão e corrente média de saída. Eu vou vir aqui no Matcha. E vou começar. Vamos ver então. A tensão de saída média, ela vai ser igual a 1 sobre o período vezes a integral de 0 até o período da função que a gente está analisando, certo? Bom, gente, olhando aqui a tensão de saída, tá? Olhando essa tensão, a gente sabe que um ciclo da rede vai acabar sendo 3 dessas aqui, 3 oscilações delas. Tá? Eu sei que isso aqui dura durante 120 graus na minha análise que a gente estudou de retificadores trifásicos. Tá? Se eu somar 120 mais 120 mais 120, eu vou ter 360 graus, ou seja, eu vou ter 2π. 2π eu sei que é o tempo que leva para uma forma de onda senoidal concluir o seu ciclo. Tá? Então, o período da minha tensão de saída vai ser 120 graus. 120 graus, se eu não me engano, em radianos, é 2π terços. Tá?
Então, aqui vai ficar 2 vezes π dividido por 3. Como é que é? Pode repetir essa parte, Douglas? Ó, aqui eu tenho que colocar o período do que eu tô analisando essa forma de onda, tá? Esse período aqui, gente, é 120 graus. É o tempo que leva esse pequeno período aqui, ó. Porque depois desses 120 graus aqui, a forma da tensão de saída ela se repete novamente, tá? É isso que eu quero dizer quando vocês têm que entender como que vocês vão usar a equação do valor médio. Vocês têm que saber identificar, por exemplo, o período da forma de onda, tá? Aqui, ó. Eu vou tirar aqui as outras tensões, a VB e a VC. Eu vou deixar só a tensão VA. O período de uma forma... Por isso que eu gosto de sempre traçar a tensão senoidal. O período da forma de onda senoidal é 2π, tá? Agora, essa pequena parcela aqui, ó, eu sei que é 120 graus. Beleza. Beleza. Tá. Bom, algumas coisas a serem reparadas aqui, tá, gente? Vocês podem ver que eu vou traçar agora o gráfico da tensão de saída sobre uma das fases de entrada. E vou deixar ela mais grossinha. Vocês podem ver que quando a tensão VA é a maior tensão, a tensão de saída é igual à tensão VA. Por quê? Porque esse diodo aqui começa a conduzir. Quando ele começa a conduzir, primeiramente os outros dois eles vão bloquear e a minha tensão de entrada vai estar conectada diretamente na minha resistência de saída. Então a minha tensão de saída vai ser diretamente a tensão VA. Tá? Dentro da integral do valor médio, eu vou ter que colocar essa função aqui. Tá? Como essa aqui é a função da fase A, eu sei bem como representar ela. Como? Eu tenho que colocar aqui nessa função o valor de pico da fase A, que é 311, vezes o seu seno. No caso aqui, o seno de um ângulo. Tá? Mesma coisa, se repete para cá. Seno do ângulo. Agora, eu vou ter que fazer aqui dentro dos limites do período. Eu tenho que tomar um cuidado aqui, tá, gente? Por quê? Vocês podem ver que a tensão de saída aqui, ela não está começando em zero. A tensão de saída aqui, ela começa de um valor pré-estabelecido já. De um valor diferente de zero. Se vocês quiserem, dá para a gente calcular esse valor aqui fazendo o arco seno. Mas eu já repasso para vocês porque ele é igual para qualquer sistema trifásico. Essa aqui, ela começa em 30 graus, esse valor aqui. 30 graus em radianos deixa eu me lembrar. Pi sextos. Tá? Aqui em cima, eu vou colocar pi sextos, que é da onde ele começou, mais o meu período de duração, que é 2 vezes π dividido por 3. Tá? Por que eu faço isso? Porque se eu colocar o valor zero aqui embaixo na minha integral, ele vai começar a integrar o meu seno daqui do zero. E aí ele vai ir até 120, ele vai ir até mais 120, então ele iria mais ou menos até aqui. Ou seja,
Se eu colocasse de 0 até 120, a minha integral faria a integral dessa parte aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele integre daqui até aqui. Ou seja, de 30 graus até 150 graus. A diferença entre esses dois, obviamente, vai ser 120. E é isso. Daí é só fazer a integral agora. Vai ter 257,300. Hã? 257,300, é isso? Eu vou fazer aqui junto também. Espera aí. 2 vezes π dividido por 3. 2 dividido por 3 equivale a quantos graus? 120 graus. Perfeito. 120. Π dividido por 6. E aqui... Eu achei 257,13 aqui. Tá. Deixa eu só ver aqui, gente. Π dividido por 6 mais 2 vezes π dividido por 3. Daí aqui é 311 vezes seno de x. Tá. Vamos ver aqui quanto que vai dar. Aqui na minha HP deu 257,19 volts. Bateu com o de vocês, gente? Meu deu 300, porque eu fui mais específico, eu botei 311 de pico, vírgula 127, né? Não, mas não poderia dar uma diferença tão grande. Deixa eu ver aqui. 311, tu botou? Ponto 127. Vírgula o quê? 127. Não. 257,29. Talvez tu errou na... Mas nessa... o meu resultado deu 257,3. Ah, tá. Eu tinha escutado outra coisa. Tá viajando aí? Meu microfone tá ruim. O micro arredondamento, né? Bom, enfim. Tá. Corrente média de saída, a gente pode fazer pela integral também, mas a gente pode fazer simplesmente dessa forma aqui. Ela vai ser basicamente a tensão média dividido pela resistência. Nesse caso aqui é 257,19. Quanto que é a resistência mesmo? É 15. Não sei se eu coloquei a resistência certa ali na simulação. Deixa eu ver. Não, não coloquei. Tá, beleza. Quanto que vai dar esse resultado aqui? Meu Deus. 17,153. Isso aí. Vamos verificar se isso aqui tá certo. Valor médio. Aqui deu 256,99, ou seja, 257. E a corrente média de saída deu 17,13. Então, bateu nossos cálculos nesse sentido. Tá? De novo, gente. O período, o tempo que dura. Ué, travou aqui o meu PC. O que que deu aqui? Ai, ai, ai.
Meu Windows travou totalmente agora. Só um pouquinho. Enquanto a minha guia está reiniciando ali, vamos verificar aqui. Ou seja, nesses retificadores, o cuidado que vocês têm que tomar é o período que vocês estão trabalhando é 2 π. Tá? E quando vocês vão colocar essa função aqui dentro da integral de vocês, vocês não podem começar em zero. Por quê? Porque o retificador trifásico de ponto médio e depois o ponte de Graetz também, ele inicia de 30 graus a condução dele. Porque antes dele eu tenho uma outra fase que já está caindo. Então essa fase nunca cai até a zero. Porque no momento que ela fica menor do que a próxima fase, a outra assume. No caso, quando o VA assume, ela assume de 30 graus e ela vai 30 graus mais 120 para frente. Ou seja, 30 graus mais 120 para frente, que no caso vai resultar 150 graus. Tá? Bom, que mais que o exercício pedia? Valores RMS também? Em Douglas, Hum. tem mais alguma maneira de... alguma outra equação que dê para saber se essa tensão média de saída aí? Além da integral? Para, Sunset. Vai lá. Vai lá. Qualquer equação que a gente vai trabalhar nesse sentido, ela vai vir derivada dessa integral. Ela vem. Tem equação pronta. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. No caso, a equação pronta que viria nesses casos seria a equação derivada dessa integral. Alguém me lembra, gente? Integral de seno, se eu não me engano, é menos cosseno, né? Isso. Tá. Então, aqui eu teria menos cosseno desses dois caras aqui. E aí eu teria menos cosseno desse cara aqui. No caso, eu estou abrindo essa integral, tá? Isso aqui ficaria, então... Eu vou pegar isso aqui, eu vou tirar esse 3, esse cara aqui sobe. E aqui vai ficar 3 vezes 311 vezes. Façam para mim, gente, cosseno menos... não preciso menos, mas cosseno de 150 graus é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Em números, isso é quanto? Ah, tá. 0,699? É positivo esse valor que ele dá? Sim, eu não coloquei o menos. Para mim é positivo. Então, beleza. No meu é negativo. Deu 0,866. Deixa eu mudar aqui. Espera aí. Cosseno de cosseno de 120.
basicamente. Não, eu entendi 150, nossa. É 150, desculpa, 150, ratei. Menos 0,86. Como é menos, eu tenho menos na frente, vai ficar 0,866. Como assim deu um resultado diferente da minha? Cosseno de 150 na tua deu quanto? 0,699. 0,7, basicamente. Não. É que a tua deve estar em radianos. Tá. Com certeza. Bateu. Tá. Explicando de novo. Como o resultado desse cosseno aqui deu negativo e eu tenho um menos na frente, ele ficou positivo, tá? Daí eu tenho aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Mais. Resultado de cosseno de 30 graus. 0,866. Tá? Beleza. Então aqui eu tenho que V0 a VG vai ser igual barra frac 3 vezes 311 vezes 1,73, que é a mesma coisa que raiz de 3, né? Dividido por 2 vezes π, nesse caso. 311 é o nosso valor de pico, tá, gente? Então isso aqui é Vin de pico. 1,73 é a mesma coisa que raiz de 3. Então, eu poderia simplesmente trocar isso aqui por SQRT raiz de 3. E se eu multiplicar raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, eu consigo tirar esse 3 aqui da frente. Mas aí é só uma manipulação matemáticazinha. Foi essa. Chegou a encontrar essa fórmula aqui na internet, Edu? Não, era só para saber mesmo, Douglas. Uma outra maneira. É que todas são derivadas dessa aqui, entende? Todas são derivadas dessa equação. Lembrando, gente, ó, dá para fazer isso que eu estou fazendo uma manipulação matemática, tá? Tu pode multiplicar o mesmo número no numerador e o mesmo número no denominador e tá tudo bem, tá? Não vai dar nenhum brete à tua equação. Ok? Olha o que acontece se eu faço isso aqui. Espera aí. Não vai me levar a lugar nenhum isso aqui. Eu vou ficar com raiz de 3 embaixo. Tinha que ter um raiz de 3 embaixo também. Sim, o raiz de 3 ele ficaria aqui embaixo. Deixa eu só dar uma pensada. Não, mas isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Né? Não, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Vou deixar assim. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado de antes. 211 vezes... Sim, por esse daí deu, Douglas. Aquele Deu? 3 vezes rende pico vezes... Deu. Essa aqui seria uma equação que geralmente tu veria na internet. Mas como tu pode ver, ela deriva da mesma equação da integral aqui em cima. Pede-se também os valores RMS, né? Se eu não me engano. Sim. O valor RMS, então, gente, é pegar isso aqui, elevar ao quadrado,
parênteses aqui, e tirar a raiz de tudo isso. É a mesma equação. É a mesma equação, é a mesma montagem. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Raiz de tudo isso e levar isso aqui ao quadrado. Errei. Fiz alguma coisa errada. Quanto que deu de vocês nesse caso? Eu tô dando um resultado estranho aqui. 261,559. No que é isso? 200 e? 261,55. 559. Tá, mas essa não seria a tensão RMS de saída e não a Sim. média? Sim. Tá só errado aqui o nomenclatura. Pra mim deu o mesmo valor que o Matheus. Corrente RMS de saída. Espera aí. Não tinha uma equação parecida com essa que naqueles 311 vezes o seno ali, ele tinha que ser dividido pela resistência? Tem. A gente pode fazer a corrente RMS de saída ou a corrente média através da fórmula de integral. A gente poderia fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eita. A gente poderia fazer isso aqui e dividir pela resistência. Beleza. Tu sabe, eu vou te provar uma coisa aqui. Sabe por que a gente pode fazer isso aqui? Peraí. Eu tenho como te provar, Edu, que essa equação vem dessa aqui. Olha só. 311 e esse R aqui, eles são constantes, certo? Ok. Beleza. Então, o que geralmente a gente pode fazer com constantes dentro de uma integral? A gente tira ela para fora da raiz. Aham. No caso, para fora da integral, né? Isso. Então, vamos tirar ela. Aqui. 1 sobre resistência, mas claro, eu não posso me esquecer que isso aqui está elevado ao quadrado, tá? Beleza? E eu não posso esquecer, obviamente, que aqui dentro eu tenho esse 311, tá? As manipulações matemáticas que eu faço, gente, eu posso fazer do jeito que eu quiser elas. Mas esse valor de pico também pode sair para fora da integral. Eu sei. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele ali dentro, tá? Veja, eu tenho esse R ao quadrado aqui embaixo. Eu não posso tirar ele para fora da raiz? Da integral, tu diz? Não, a da integral ele já saiu, ó. Ele já está para fora da integral. Pode sair sim. Pode. Posso.
Então, eu faço o seguinte, ó. Deixa eu copiar tudo isso aqui. Isso. Eu vou pegar esse cara aqui e eu tiro ele daqui de dentro. E eu ponho ele aqui para fora. Só que o que acontece com esse quadrado quando eu tiro ele da raiz? Esse quadrado sai fora, porque justamente eu fiz um processo de radiciação. Então, o que eu fiquei aqui? Eu fiquei com 1 sobre R vezes essa equação aqui. Gente, essa equação aqui não é a equação do V0 RMS? Sim. Então, é só trocar agora. Eu vou fazer, então, 1 sobre R vezes V0 RMS. E, se vocês forem ver, do jeito mais grosseiro, é justamente isso aqui que eu tenho aqui embaixo. É isso aí. Mas, Todas as equações, gente, todas as equações, elas são derivadas apenas de 2 equações. Da equação do valor médio e da equação do valor RMS. Isso aqui não foi chutado, entende? Isso aqui foi uma constatação que é feita se abrindo a integral e utilizando esses processos matemáticos que eu acabei de descrever aqui para vocês. Eu só não faço isso toda santa vez com vocês, porque senão fica muito maçante. Mas aí, quando pinta essas dúvidas, eu gosto de mostrar isso. A mesma coisa se vale, o mesmo raciocínio se vale aqui para a corrente média de saída. Mesmo raciocínio. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a corrente RMS de saída, ela vai ser igual à tensão RMS, que nesse caso é 261, vou botar um barra fraca aqui, 261,55 dividido pela resistência, que é 15, né? Não me engano. Isso. Tá. Isso aqui vai dar 17,43. beleza. Bateu aqui. Bateu? Então fechou. Vamos ver se a simulação bate. Deixa eu entrar de novo aqui no meu Windows. Ah! Não. Máquina virtual não tá rolando. Eu vou ter que dar um shutdown nela. O que seria a máquina virtual? Tu tem uma máquina em outro lugar ligada que tu está controlando via distância? Não. É que é o seguinte, ó, eu tô rodando o Windows dentro do Mac. Tecnicamente, eu tô rodando um sistema operacional dentro de outro. E aí, para isso, eu preciso de um programa que ele simula uma máquina dentro da máquina, entendeu? E aí, isso me permite rodar programas de Windows nele. Que legal. Uhum. Então, Douglas, a corrente média de saída seria a tensão média de saída dividida pela resistência também. Sim, sim. Ok. Exatamente. E essa corrente média seria a mesma corrente do diodo, por exemplo? Não seria. Não seria. Vou mostrar o porquê. A do diodo é diferente da... Uhum. O Gui tá bem antenado nisso, né, Gui? Que a gente fez um exercício relativo a esse Sim. ponto. Uhum. Eu mostro aqui o porquê, Edu. A corrente do diodo, se eu não me engano, é maior que a da tensão de saída, a corrente de entrada, a corrente de saída, não sei. Contrário. A corrente de saída é sempre maior ou igual à corrente do diodo. Isso. Beleza. Eu vou mostrar aqui o porquê. Aqui voltou tudo certinho, vou botar para simular. Olha só, gente. Eu vou colocar aqui a minha corrente de saída. Perfeita, tá?
Vamos ver aqui o valor Tá médio simulando, você dele. não tá apresentando. Tá na tela dos cálculos ali. Desculpa, gente. Agora sim. Ok. Tá todo mundo vendo aqui? Sim. Vamos ver aqui então o valor médio. Gente, só para avisar, tá? Eu sei que isso aqui está em período completo, porque eu consigo ver claramente que onde a forma de onda começa aqui, ela termina aqui. Tá? Isso é bastante importante. E eu também sei, tá? Isso da minha experiência, que em 0,1 segundos eu tenho um período completo. Deixa eu ver quantos períodos completos. Deixa eu até fazer o conta aqui. 0,1 dividido por 16,67 milissegundos. Eu tenho 6 períodos completos da rede. Tá? Bom, vamos ver a média. A média deu 17,13. Aqui nos nossos cálculos, a média deu 17,15. Vamos ver RMS. Aqui deu 17,41 e nos nossos cálculos deu 17,43. Tá, perfeito, pessoal. Perfeito. Agora vamos pegar a corrente em cima de um dos diodos. Vamos pegar a corrente em cima do diodo A. Pode ser? Sim. Olha o que está acontecendo aqui. Essa seria a corrente média ou seria a corrente RMS do diodo, em cima do diodo? Do que tu está se referindo aqui? Eu acabei de traçar agora, Gui. É. Aqui eu acabei de traçar a corrente que está passando no diodo. E isso é corrente instantânea, a corrente que está passando em cada um desses momentos. Média e RMS é quando eu pego um período dessa corrente e aí eu faço uma análise da média ou uma análise da RMS. Tu não plota corrente média e corrente RMS. Tá? Isso são análises que tu faz em cima da forma de onda. Basicamente não tem um cálculo específico que a gente está fazendo para ter esse resultado que tu está olhando agora, então. Até tem. Se tu fizer análise de circuitos, tem. Mas aí tu teria que fazer análise etapa por etapa do circuito. Mas sim, tem. No caso, que nem HP faz com o ângulo, né? Uhum. Porque eu tava vendo a corrente RMS aqui, e aí não batia, por isso já me caguei aqui. Tá. Vamos pensar aqui juntos. Eduardo, dá uma olhada na forma de onda da corrente do diodo. Qual é a diferença que tem entre ela e a corrente de saída? Pode chutar. Deixa eu ver. É que praticamente ela conduz em 1/3 do tempo da onda completa? No caso, tu quer dizer da onda de saída? Sim. E os outros 2/3, o que acontece com a corrente desse diodo? Ela fica em 0? Perfeito. Perfeito. Vamos então verificar o que acontece aqui nesse caso, colocando aqui nos nossos equacionamentos. Tá? Para isso, a gente está querendo calcular a corrente média, né? Isso. Então tá. Calma, gente. Eu sei que eu tô com a fórmula do RMS, mas eu vou mudar. Não.
Ok. Até esse momento aqui, isso aqui está parecendo muito a corrente média de saída, né? Tem a cara da corrente média de saída. Mas vamos ter que mudar algumas coisas aqui nessa equaçãozinha, tá? Primeiro, pergunto a vocês, qual é o período desta forma de onda da corrente no diodo? A da corrente de saída é 120 graus, tá? A da corrente do diodo, vocês podem ver que ela dura 3 vezes o período da corrente de saída. Então, qual é o período da corrente no diodo? 2π. 2π ou 360 graus. Tá? Ou seja, ela praticamente conduz em 120 graus Isso. e em 240, 360 ela continua, ela segue em zero enquanto passa B e passa C. Isso. Por gentileza, lá troca só aquele IORMS lá por IOAVG lá, porque senão é esse o meu erro que estava acontecendo. Qual o IORMS? Aquele que está 17,43 amperes lá, Mas seria isso aqui é IOAVG. IORMS. Não? É. Eu pego o V0RMS e divido pela resistência. Para mim deu um cálculo totalmente diferente, que deu 24,66. Ah, não, tá certo, desculpa. Nossa, vegetei, desculpa. Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui, ó. Corrente média do diodo, gente, primeiro, vamos colocar aqui 1 sobre 2π, que é o período dela, tá? 1 sobre o período. Agora, muito cuidado na hora de fazer essa integral aqui, tá? O correto da integral de qualquer valor médio é o quê? É o que a gente viu aqui em cima. Tu pega a função e tu integra durante todo o período. Mas aqui, nesse caso, a gente não tem como integrar durante todo o período. Por quê? Beleza, de 30 graus até 150 graus, eu conheço bem essa forma de onda. É essa aqui, 311 vezes seno dividido pela resistência. Mas aí eu pergunto para vocês, de 150 até 360 graus aqui, ó, qual é a função matemática que me descreve esse comportamento aqui, ó? Ou melhor dizendo, se eu fizesse a integral desse valor zero aqui, quanto que essa integral me retornaria? Zero? Zero. Que é aquele mesmo esquema que o Olinto tinha falado, tá? De somar uma integral de zero, isso aqui, ó. Isso aí. Integral é uma ferramenta matemática muito interessante. Se eu fizer a integral desta parte aqui e depois eu somar com a integral dessa parte aqui, vai estar correto. A integral permite tu fazer esse tipo de coisa. Porque a integral nada mais é do que um somatório, tá? Então, gente, eu pegar isso aqui e deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu pegar isso aqui e eu somar com zero, eu posso fazer, mas não faz muito sentido. Vocês concordam comigo? Sim. Então eu só deixo isso aqui, tá? Bom, beleza. Portanto, gente, a corrente média do diodo vai ser igual ao quê? Eu dei uma complicadinha aqui que eu não deveria complicar, mas eu vou tornar isso aqui mais simples, eu juro, desculpa. Essa equação aqui é a equação da corrente média de saída, certo? A que eu acabei de montar agora, do jeito que tá. Vocês concordam comigo? Sim. Beleza. A equação da corrente média do diodo é igual a dessa aqui, gente. Portanto, é idêntica. A única diferença dela é que aqui no período, aqui embaixo,
o período dela vai ser 3 vezes o período da minha corrente de saída. A integral, como eu tinha explicado antes para vocês, vai acabar sendo igual. Então, na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho que a corrente média do diodo vai ser igual a 1/3 vezes isso aqui. Ou seja, a corrente média do diodo vai ser igual a 1/3 vezes a corrente média de saída. Corrente média de saída, a gente viu aqui em cima que é 17,15. Dividido por 3. Aqui vai dar 5,71. Isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês é semelhante ao que acontece lá com o retificador de onda completa, quando a gente vai fazer a corrente do diodo. Eu não sei se vocês se lembram lá, o Gui lembra, a corrente do diodo, no caso do retificador de onda completa, é metade da corrente de saída. Por quê? Porque no caso do retificador de onda completa, o diodo conduz um período e não conduz outro. Por isso que a corrente média dele vai ser metade. Tá? É como se tu desse um descanso para esse diodo. No caso do retificador trifásico, vai ser a mesma coisa. O diodo ele conduz em 1/3. Quer dizer, 1/3 do período do diodo é a corrente de saída. Os outros 2/3 ele vai ficar em zero. Então, a corrente média desse diodo vai ser a corrente média de saída dividido por 3. Então, basicamente, não muda se a gente colocar 1/2π ou... Ah, não, tu tá só somando. Muda sim. Na verdade, aqui, Gui, o que acontece? Como o período da corrente do diodo é 3 vezes maior do que o período da corrente de saída, olha o que acontece com esses 2/3 aqui, ó. Eles se cortam. Então, ficaria 1/2π. Tranquilo. Tá? Eduardo, tu entendeu essa parte aqui? Sim, eu só tô fazendo o equacionamento aqui também, para ver se bate certinho. Tá. Vamos ver aqui na simulação se bate certinho. Aqui na simulação deu 5,71. A corrente média nesse diodo. Super bateu, gente. Tá? Eu vou pegar uma água ali embaixo, gente, enquanto vocês terminam de analisar ali, já vem. Para aí.
que mais que era pedido, pessoal? Acho que a última coisa era corrente RMS na entrada, na fase A. Linha A. Fase A? Gente, a corrente RMS na fase A, ela vai ser igual à corrente RMS em cima desse diodo aqui, tá? Então, a gente pode montar a equação da corrente RMS na fase A da mesma forma. Vamos pegar esse cara aqui e vamos só transformar isso aqui numa coisa RMS. Na fórmula do RMS. O que estabelece a fórmula do RMS? Estabelece isso aqui, ó. E pronto. Estaria feito, tá? A equação do valor RMS da fase A. Mas eu quero tornar isso aqui um pouquinho mais didático para vocês. Eu pergunto a vocês, vocês entendem que essas duas equações aqui são equivalentes? A que eu vou escrever agora? Um pouquinho. Deem uma boa olhada, ver se vocês acham que elas são equivalentes. Tá. São. Tá. Edu e Gui, o que vocês acham? São? São. Eu vou mostrar aqui o que eu fiz. Eu quis tirar esse 3 para fora da raiz. Tá? Eu poderia simplesmente fazer a raiz de 3, que é 1,73. Tá? Mas eu preferi manter ele como raiz de 3 aqui fora. Eu posso fazer isso matematicamente falando. Tá? Essa equação que eu estou apresentando ela aqui, ela não é uma equação que vocês já conhecem? Essa equação aqui, gente, essa aqui, ó, não é justamente a equação da corrente RMS de saída? Já temos. Isso. Então, beleza. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu faço? IARMS vai ser igual a barra frac I0 RMS dividido por raiz de 3. E é isso. Percebam a diferença aqui, gente. Isso é muito importante vocês perceberem, tá? Quando eu calculo a média, seja da fase A ou seja da corrente no diodo da fase A, que são a mesma coisa, para o valor médio eu pego a corrente média de saída e divido por 3. Para o RMS, eu pego a corrente RMS de saída e divido por raiz de 3. Tá? Isso é muito importante vocês tomarem esse cuidado. Corrente RMS de saída, a gente pegou aqui em cima, que é 17,43. Então, barra frac, 17,43. E aqui eu simplesmente divido por raiz de 3. E agora é só colocar isso aqui na minha HP. 10,06 amperes. Sim. Vamos verificar na simulação se é isso. Eu pego aqui. Aqui eu estou pegando a corrente do diodo da fase A, mas corrente A e corrente do diodo é a mesma coisa porque eles estão em série. Tá? Mas eu vou botar aqui da fase A só para vocês verem que não tem diferença. Eu pego aqui o valor RMS dela.
e deu 10,05. Douglas, quanto que deu a corrente média de saída? A corrente média de saída deu 17,13. Tá, ok. Tá Tá aqui. certo. E é isso. Bateu aqui. E é isso, gente. Ele pede a corrente de pico também, né? Se eu não me engano. Corrente de pico? Do diodo, né? Se eu não me engano. Mais fácil de Ou tudo. eu acho que eu só fiz por fazer mesmo. ID de pico vai ser igual a V barra frac V em D pico dividido pela resistência. Então, nesse caso, é 311 dividido por 15. Vai dar 20,73 amperes. Vamos dar uma olhada na simulação, ver se bate esse valor. Tá? Aqui na simulação eu venho measure maximum 20,71. Bateu. Bateu. E é isso, gente. Eu só peguei nessa que eu utilizei a tensão de saída, né? De pico. E não é. Mas a tensão de saída de pico é a mesma que a tensão de entrada de pico. Não, o Velt RMS dá 261 volts, não dá? O RMS, sim. Tu tá Mas correto? a gente não utiliza o... tá, justo. Ó, aquela equação, Gui, que a gente conhece, VRMS vezes raiz de 2, se tu tá se referindo àquela ali, ela só é válida para a forma de onda perfeitamente senoidal, tá? Ou seja, ela só é válida se a tua forma de onda for isso aqui, essa senoide bonitinha aqui, tá? Se a tua forma de onda for que nem a tua tensão de saída, que é essa aqui, ó, ela já não vale mais. Daí, para você calcular o valor RMS dessa aqui, tu vai ter que utilizar essa equaçãozinha aqui, tá? Isso. E é isso, gente. Agora, ok. Ok? Que mais que vocês têm para me apresentar de dúvidas com relação à prova? Deixa eu parar minha apresentação aqui. Então, basicamente, do trifásicos eu acertei. Usar o quê? Basicamente, a questão do trifásico eu acertei. Tu acertou? Que bom. Sim. Só errei essa parte do ID de pico ali. Eu não sei se tu pediu em questão, agora não me lembro. Eu acho que eu devo ter pedido. Porque eu devo ter pedido o projeto dos diodos, né? Pediu. Então, gente. Essa é sempre a minha ideia com vocês. Vocês viram que eu parti sempre das mesmas equações. A diferença é que para cada forma de onda que tu analisa, tu monta uma equação do valor médio do valor RMS de forma diferente. Muda o período, muda os limites de integração, às vezes muda até a própria função matemática, tá? Mas é essa a ideia. Tudo deriva das mesmas duas equações de valor médio e valor RMS, que é através dessas equações que a gente obtém tensão média de saída, tensão RMS de saída. Por que a gente precisa obter esses valores? Para calcular a potência, para calcular as correntes. Com as correntes a gente consegue fazer dimensionamento de diodo,
e de outros possíveis elementos do nosso circuito ali. Eu sei quanto de corrente que vai estar passando por aquela trilha, por exemplo, se for uma montagem em placa de circuito impresso. Tá? Eu consigo fazer o cálculo da potência dissipada no diodo, se eu pegar a corrente média do diodo e multiplicar pela tensão direta dele. Eu sei quanto que eu vou ter de corrente RMS na fase de entrada A, daí eu posso pegar essa corrente RMS, multiplicar com a tensão RMS e eu tenho a potência aparente na fase A. Tu obtém tudo. Desde que tu saiba usar todos esses conceitos de potência aparente, de como que você calcula uma corrente média, de como que você calcula uma corrente eficaz. Tá? E não sei se vocês perceberam, mas vocês pegam toda a bagagem que vocês tinham lá em cálculo e pum, colocam agora em um problema aplicado. Eu não sei se para vocês dá esses cliques, mas quando eu estudava integral, eu tinha uma certa dificuldade de entender como que eu usaria isso na prática. Quando chegou a eletrônica de potência, caiu como uma luva, assim, ó, o uso da integral. Caiu como uma luva. Que mais, pessoal? Professor, no caso, se na prova tu tivesse dado pra gente a tensão da entrada linha-linha, a gente ia ter que converter ela para linha neutra? Se na prova eu tivesse dado como tensão linha-linha, Isso. tem que converter para linha neutra, no caso do retificador de ponto médio. Sim. Tá. Que no caso aí tu pega essa tensão linha-linha e divide por raiz de 3, né? Isso. Isso aí. Esse é um conceito que a gente tem lá de circuitos 2. Quando é que tu corrige as provas, Douglas? Vamos ver se eu não consigo corrigir. Hoje é 15h44. Não sei. Mas pretendo corrigir o quanto antes. Ontem eu... Tá. Já posso encerrar a aula aqui que da prova era isso. E aí eu dou o upload no Moodle. Aí eu consigo conversar melhor com vocês.